A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, pois que o mundo não tem paz. A paz no mundo, Jesus, é a preguiça rançosa, é a indiferença culposa e egoística ante as necessidades dos nossos semelhantes. A vossa paz é a consciência do dever cumprido, é o trabalho permanente no bem em favor dos irmãos desafortunados. Dai-nos, Senhor, a vossa paz, e faze-nos instrumento desta paz, por onde estivermos, com quem estivermos, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos hoje concluir o estudo do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Nós vamos falar sobre o ponto de vista, mas inicialmente voltamos ao Evangelho de João, no início do capítulo, para abordar essas duas frases de Jesus. Primeiro, meu reino não é deste mundo. E depois, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. O meu reino não é deste mundo. Primeiro, a concepção que nós trazemos hoje ainda com relação a ser rei. Quem aqui não gostaria de ser rei ou rainha? Porque o rei, na nossa concepção material, ou a rainha, é aquele que tem todo o poder, é quem manda, é quem tem servos, é quem tem os seus desejos e caprichos atendidos, não pode ser contrariado. Parece um pouquinho conosco, mesmo sem ter rei, sem ter reinado. Parece um pouquinho conosco? Parece um pouquinho, né? Um pouquinho parece. Então, esse é a nossa concepção de reinado. Essa concepção de reinado mostra o quanto ainda estamos ligados ao corpo físico, à matéria. Então, quando Jesus vem nos falar que o meu reino não é deste mundo, e aí precisamos recordar quando ele nos diz que quando estava havendo uma disputa entre os apóstolos, não de força física, de briga, mas entre eles queriam saber quem era o maior. E aí Jesus fala com todos eles que aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Quem quer ser rei com Jesus? Aí muda. Quem quer servir a todo mundo? Quem quer servir seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, os vizinhos e servir aos seus inimigos? Tem alguém aqui que está querendo mesmo fazer isso? Então a gente vê como que é difícil aceitar o reinado de Jesus. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra rei real. O que é real e o que é irreal? Será que nós sabemos fazer essa distinção? Ou seja, nós como estamos chegados ao corpo físico, real para nós é aquilo que eu posso tocar, saborear, sentir o aroma, ver, usar os sentidos físicos. Isso para nós é que é real. Mas só é real aquilo que é imutável, eterno, infinito, verdadeiro, absoluto e perfeito. O que é real então?
Alguém tem ideia? Por Deus. Deus. Real, só Deus o é. Nós, enquanto não atingirmos a faixa crística, por isso Jesus é o modelo e o guia de todos nós, não estaremos na vida real. Estaremos vivendo uma vida virtual, igual essa aqui da internet. Uma vida virtual. Para vivermos a vida real, o reino que Jesus veio nos ensinar, só quando atingirmos essa faixa crítica da evolução. Porque todos os reinos do mundo que nós conhecemos, construções de castelos, de igrejas, pontes, muros, jardins suspensos, pirâmides, as maravilhas do mundo antigo, são todas exteriores. E mesmo as pirâmides do Egito, que já duram mais de 4.000 anos, um dia também serão extintas. O reino que Jesus veio construir, obra divina no coração dos homens. Coração aqui entendermos conforme nos esclarece Emmanuel. Coração é sentimento e pensamento ao mesmo tempo. Coração é consciência. Nós vamos construir o reino de Deus nas nossas consciências. E aí, nós precisamos de apenas 3 coisas. Pouquinho, não é pouquinho? 3 coisas só. Confiança em Deus. E certeza da imortalidade. Nós somos imortais. E aí nós precisamos de alguém que nos conduza a isso. Alguém tem alguma ideia, algum palpite para isso? Terezinha tem um bom palpite. Jesus. Então, se tivermos a confiança em Deus, Jesus como modelo e a certeza da imortalidade, nós avançaremos. E aqui, se o meu irmão João permite terminar aqui, Fique à vontade. não nasci e não vi este mundo senão para dar testemunho da verdade. Se por acaso formos chamados no tribunal terreno para testemunharmos qualquer coisa que seja, se eu tiver errado, a turma do direito me corrige. Por exemplo, alguém que está sendo acusado por agredir fisicamente uma outra pessoa e é chamado uma testemunha para relatar o caso. Se ela, por exemplo, relata: olha, o fulano entrou cheio de raiva, cheio de ódio, transbordando fel no coração e estapeou o fulano várias vezes. Bom, quando ele fala isso, colocando a emoção no ato que ele viu, ele não está sendo uma testemunha fiel aos fatos. Ele está dando a sua visão daquilo que ele viu, ou seja, ele está interpretando. Porque, como testemunha, deveria falar o que viu. A pessoa entrou, estapeou o outro, mas sem querer falar sobre o sentimento, a intenção que o outro estava. Então, ser testemunha é dar o relato do que se presenciou. Então, Jesus aqui não fala ele como a verdade, mas ele dando testemunho da verdade. Que a verdade, como dissemos aqui, o infinito, o eterno, o absoluto, o amor, a perfeição é Deus. Então ele dá testemunho do Criador. Então só quem pertence à verdade, como ele, entenderia as palavras dele. E por isso
ele nos dava esse testemunho. Irmão João? A gente, ouvindo alguma coisa no programa Transição, o médium espírita Divaldo Pereira Franco, ele falou que para nós entendermos melhor Jesus, nós temos que fazer exercício de melhoria moral. E quanto mais nós nos exercitarmos, torna mais fácil para nós entendermos Jesus. Então ele cita que, suponhamos que nós vamos eleger um mês para nós começar o nosso exercício. Na primeira semana nós elegemos a humildade, vamos começar a praticar a humildade. Na outra semana a caridade, na outra semana a fraternidade. Então nós vamos fazer exercícios contínuos a cada semana, até que nós chegamos realmente a praticar certos atos sem uma necessidade tão grande de esforço nosso. E principalmente, quando nós falamos em caridade, ela começa por nós mesmos. Que às vezes nós achamos que damos um objeto qualquer a uma pessoa, estamos praticando a caridade. E às vezes exige um pouco mais, um sentimento qualquer, assim, impregnado, aquele objeto que nós passamos para aquela pessoa. No livro Bem-aventurado Simples, existe uma passagem interessantíssima, que uma determinada pessoa espírita, há muitos anos, ele chegou perto de um sábio e disse que a vida dele estava um pouco meio embolada. Fazia caridade, doava as coisas, mas infelizmente ainda faltava algo. E o sábio o pegou pelas mãos e foram para a rua. Lhe entregou um osso para que desse a um cachorro. Aí o cachorro passou, ele simplesmente jogou o osso. O cachorro colocou o rabo entre as pernas, foi lá, pegou o osso na boca e foi embora. E o sábio disse para ele: vamos prestar atenção em como que eu vou fazer esse trabalho. O novo cachorro passou, chamou o cachorro, passou a mão na cabeça do cachorro e depois entregou o osso. Então é o mesmo ato, porém feito de forma diferente. Ele, de um lado, recebeu o carinho, recebeu aquela vibração para que depois, então, ele recebesse o alimento. Porque muitas vezes nós fazemos esse ato com o objetivo de ficar livre do necessitado. Não só do cachorro, mas do próprio ser humano. Nós ficamos livres graças a Deus. E a gente observa o seguinte: todas as vezes que nós recebemos a orientação de um mentor espiritual de uma instituição espírita, nós temos que prestar muita atenção como é que nós estamos executando aquela orientação que nos foi passada. Certa época, um determinado senhor, ele passava um período também de perturbação espiritual. Ele pegou e visitou uma casa espírita, e lá um dos mentores da casa orientou para que ele desenvolvesse a atividade de auxílio a alguém. E na época, ele não tinha muitos recursos, então ele visitou umas 2 ou 3 padarias do bairro e resolveu eleger algum trabalho que ele deveria dar, um sanduíche para pessoas necessitadas. E ele começou o trabalho. Durante 2 ou 3 meses, ele observou que o quadro geral que ele estava sentindo em termos de desequilíbrio espiritual não mudava de forma alguma. E ele voltou até o mentor da casa e falou: meu irmão, infelizmente o trabalho que o senhor me orientou não está tendo o efeito desejado. O mentor disse o seguinte: olha, nós estamos observando por que não está tendo o efeito desejado. Porque meu irmão está pegando pão, dando para alguém, mas não está pagando a padaria. Então ele não estava pagando a padaria. Porque se ele estivesse pagando a padaria, não teria tanto problema. Então ele estava na cadeira incompleta. Então é muito importante nós observarmos a orientação dos espíritos para que nós possamos fazer um trabalho equilibrado e segundo a orientação espiritual que nos é passada. O caso que o nosso irmão João contou me fez lembrar de um sujeito que está chegando próximo do carro e vê um policial fazendo ocorrência do carro, notando irregularidade. E ele começa a desacatar o policial fazendo gozação, e o policial fica enervado e começa a notar todas as irregularidades que ele encontrava ali. Aí depois já de passar um certo tempo amolando o policial, ele fala assim: tchau para você. Mas vem cá, seu carro, você vai ver o que vai acontecer com o seu carro. Não, esse carro não é meu não. Mais ou menos assim, né? Passa um prejuízo para o outro. Nós vamos ler agora ponto de vista. Nós vamos ler o primeiro parágrafo.
A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes, as diversidades e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, esse ponto de vista é o que nós conversamos sobre a imortalidade. Se nós disséssemos a cada um aqui, olha, se você trabalhar um dia fervorosamente, vai ser um dia difícil, de muito trabalho, de lágrimas, de suor, às vezes até um pouquinho de sangue, mas vai passar os seus próximos 100 anos, ou seja, 36.500 dias de bênçãos. Vale a pena? Pois é, a encarnação com relação à eternidade, a diferença é infinitamente menor. Então, se nós tivermos como ponto de vista a vida futura, a vida espiritual e não a vida corpórea, nós vamos ver que todos os estímulos que nós classificamos como dolorosos, eles vão ser amenizados. Porque o grande problema da dor é quando ela se junta ao sofrimento. Porque o sofrimento é a nossa interpretação, é o nosso ponto de vista de ver a dificuldade. Ninguém vai falar para alguém que perdeu um ente querido que não dói. Dói. Mas se você falar com ele que ele desencarnou, ele continua vivo, você vai encontrar com o seu pai querido, com a sua mãe querida, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, que ele não se resume ao nada, mas ele vive. Que nós vamos também passar por essa passagem e vamos encontrá-lo. Por exemplo, alguém aqui conhece alguém que encarnou mais velho e não desencarnou? Alguém conhece alguém com mais de 150 anos? Não fala que conhece não, porque assim, esse está falando que é mentira. Então, para não ficar numa situação constrangedora, alguém conhece alguém com mais de 150 anos? Então pensa, todas as relações afetivas, todos os sentimentos de ternura, de carinho, de amor, virá nada. Todos aqueles que nos precederam, nossos avós, nossos pais, terem ido para o nada. Será que isso tem lógica? Quando a própria ciência, isso por volta de 1700 e pouco, o cientista francês Lavoisier já dizia, na natureza, na vida, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ninguém contestou isso até hoje. Porque, por exemplo, quando nós falamos de energia, você pode transformar a energia, está o engenheiro ali, de mecânica para elétrica, de elétrica para sonora e outras formas de energia.
Mas você destrói energia? Destrói, Daniel? Não. Não destrói energia. Será que nós, como essência, como consciência, seremos destruídos? Então, quando nós adotamos esse ponto de vista da vida espiritual como o nosso objetivo, a nossa vida corpórea, ainda que com dificuldades, entendemos-la como necessária para o nosso crescimento. A humanidade só chegou a esse estado de civilização, de progresso, pelas dificuldades. Então, para poder, voltando aqui no tempo, o homem das cavernas poder comer, ele tinha que enfrentar um mamute. E no braço ele ia perder 100% das vezes. 100% das vezes. Então ele precisou criar uma lança, precisou criar uma flecha, precisou criar condições para poder vencer. E isso é que nos fez chegar até aqui. Então os obstáculos é que fizeram ativar a nossa inteligência, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa evolução. Não existe evolução sem esforço e trabalho. Então, quando nós entendemos que as dificuldades que se nos aparecem são oportunidades de crescimento, que é assim que os espíritos felizes pensam. Se a gente querer ser espírito feliz, nós pensamos assim? Não. Basta ver, chegou um parente problemático em casa, você nem atende a campainha, você só olha pela janela, nossa. Queremos nos livrar dos problemas. Quanto aqueles que estão mais evoluídos, ao contrário. Recordamos aqui a passagem contada por André Luiz, em que dois espíritos na caminhada evolutiva subiram montanha acima, né? Porque a evolução é uma via ascensional, ou seja, ladeira acima, que requer esforço. Os dois conversavam e entre si falavam que eles tinham saído do abismo e foram subir a montanha, e olhavam lá para baixo. Se Deus quiser, nunca mais eu volto aqui, nunca mais volto àquele abismo de sofrimento. E eles avistam um sol de luz descendo dos céus e entrando no abismo, e se espantam com aquilo. Então, o orientador dos dois, que orientava a caminhada dos dois, esclarece que aquela luz que eles viram, aquele sol, era Jesus indo aos abismos resgatar aqueles que sofriam nas trevas. Então a gente vê a diferença do nosso pensamento, que enquanto estivermos pensando que aquele irmão com dificuldade é um problema, é um sofrimento, é uma dor para nós, que devemos correr dele, quando tivermos um pouquinho melhor, nós vamos pensar assim: e se fosse eu no caso dele? E se tivesse eu no lugar dele? E se amanhã eu estiver na condição dele? Será que eu gostaria que alguém me socorresse, auxiliasse ou não? Quando começarmos a nos esforçar por pensar assim, que para nós temos que fazer esforço para poder pensar assim, não é o nosso natural. Por isso que os Espíritos falam, a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro devemos fazer por disciplina, mesmo para ajudar os outros, mesmo para ajudar os outros. Eu vou começar por disciplina, e vou fazer tantas vezes que um dia eu vou fazer espontaneamente. Estudiosos hoje dizem para a gente o seguinte: qualquer um que quer ficar bom em qualquer coisa, por exemplo, tocar violão, tocar um piano, tornar-se um engenheiro, mecânico, qualquer área de conhecimento, são necessárias 10.000 horas para você ficar muito bom. 10.000 horas, diríamos que se fizermos todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, 8 horas por dia, vamos levar uns 10 anos. Então, o dia que tivermos praticado bem nessa quantidade, faremos espontaneamente. Então, viu por que é necessário
a imortalidade e a eternidade? Porque nós precisamos disso para cada coisa. Nós precisamos disso para poder, eu falei aqui da engenharia, mas nós precisamos saber também, além da engenharia, sobre música. Nós precisamos saber um pouco sobre saúde. Precisamos também saber um pouco sobre assistência aos necessitados. Então, dá para fazer isso numa encarnação só? Não dá para fazer isso numa encarnação só. Então, nós precisamos da imortalidade. Então, esse tem que ser o nosso ponto de vista, como nos orienta Kardec. Bom, João? Ponto de vista, uma coisa interessante. A gente sair da materialidade que nós vivemos para a espiritualidade é muito difícil, porque nós temos que nos desapegar. Haroldo Dias, numa das palestras dele, ele fala que o grande problema nosso não é desencarnar, é a gente desapegar das coisas que nós estamos acostumados. Aí ele citou, às vezes nós temos um sapato velho, está até pisando meio torto, mas nós raramente andar com esse sapato dos outros. Eu gosto tanto desse sapato que eu não posso dar para ninguém. Às vezes tem uma bolsa, a bolsa está até meio ruída, quase rasgando, mas não queremos dar. Ele falou que é muito difícil às vezes nós desfazer de uma coisa que nós temos para passar para a terceira, por exemplo, o apego. E nós observamos o seguinte, eu estava recordando uma frase do nosso velhinho querido, irmão Lázaro, um dos mentores da casa, quando ele dizia: Jesus veio nos salvar do orgulho, do egoísmo, da inveja, para que nós possamos, reduzir o nosso ego, entrar na faixa da humildade e da caridade. Porque quando nós entrarmos na faixa da humildade e da caridade, aí nós vamos entender melhor o nosso crescimento espiritual, a nossa vida é espiritual. Nós lembramos naquela passagem do Nosso Lar, quando André Luiz vem visitar a esposa dele, a família, ele chega e então vê a esposa já com um novo companheiro, já tinha assumido compromisso com outro companheiro. E quando ele vê, imediatamente ele já modifica o seu estado vibracional. Tanto é que aparece durante o filme, ele já faz indo para o umbral novamente, devido à mudança do estado vibracional. Mas ele busca auxílio Narcisa, que já é um espírito mais equilibrado, e dessa forma, através da prece e da mudança de pensamento, ele consegue ainda ajudar aquele senhor que tinha assumido compromisso com a esposa dele. Então é muito difícil. E com isso, o que aconteceu? Devido a essa mudança vibracional, devido a esse equilíbrio que ele adquiriu, ele retorna ao mundo espiritual na condição de cidadão do nosso lar. Tem que ver que é muito difícil nós desapegarmos das coisas. E por causa disso, do ponto de vista, o Fernando está falando aí, nós entendemos o ponto de vista espiritual é muito difícil. Então nós temos que fazer pequenos exercícios ao longo da nossa vida, para que nós venhamos e desligando as coisas materiais e crescendo em termos espirituais. Para que amanhã, quando nós formos chamados, conforme diz nosso irmão Pai de Benedito, devemos estar sempre a mala pronta, O homem chamou, estou indo embora. Deixa a chave para ele vai embora, para a nova casa. E lá naquela nova casa, a nossa mala tem que ser uma mala diferente. A mala composta das nossas virtudes. Porque tudo que é de matéria não entra no mundo espiritual. É o que nós amealhamos ao longo da nossa caminhada. Se porventura nós amealhamos alguma coisa. Então é muito necessário nós preparar para esse ponto de vista aí, entender o que é matéria e o que é espírito, e preparar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. É um cuidado com aquele que já tem mais anos de vida, não querer trocar os nossos pais e avós, Eles não vão trocar. Recordando quando eu chego na casa da minha mãe, e ela sempre acolhe com o mesmo carinho de quando eu ainda era pequeno, menino. E um dia deitado lá no colo, assim, todo tratado como uma realeza humana, sendo servido. Aí me veio a mensagem do Evangelho que fala assim: então será aos filhos jovens e fortes que devem ser servidos pelos seus pais, já mais idosos e cansados. Eu fiquei com um certo remorso assim, rapidinho, mas depois eu olhei para ela e disse: não, ela está forte, bonitona, deixa eu ficar aqui mesmo. Quando ela ficar velhinha, eu vou fazer essa parte. Ela está se sentindo bem. Gostaria de aproveitar esses minutos finais, porque nós estamos chegando na semana da Páscoa, só para a gente rememorar um pouquinho essa passagem que foi, digamos assim, adulterada pela economia do mundo,
para ovinhos de Páscoa de chocolate. Mas a Páscoa não é isso. Podemos dar os nossos ovinhos de Páscoa, comer os nossos ovinhos de Páscoa sem problema nenhum, podemos fazer. Mas é lembrar do Cristo. É de novo o ponto de vista espiritual. Porque toda a mensagem de Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, depois de crucificado, nos atestando a imortalidade da vida, e que ele, naquela ação pacífica ante tudo que ele sofreu, sem revidar, deixando-se tal qual o cordeiro, ser imolado para nos ensinar a humildade, o perdão, a não violência, o amor, que essa é a grande diferença do amor. Eu costumo falar com o Nandinho assim: se você for meu amigo, como eu sou seu amigo, eu posso envelhecer tranquilo, porque eu escolhi ser seu amigo. Então eu respondo por isso. Agora a outra resposta é sua. Se você é meu amigo e escolheu ser meu amigo, foi o que Jesus fez. É escolha dele ser amigo incondicional de toda a humanidade. Se nós muito amamos Jesus, ele nos ama. Se nós amamos mais ou menos, ele nos ama. Se eu não amo Jesus, ele me ama. Se eu digo assim, eu odeio Jesus, ele me ama. Não depende de mim. É o amor dele. Porque o nosso, eu gosto muito do irmão João. Se ele estiver lendo a mesma cartilha que eu, se ele mudar a cartilha, já não gosto tanto. Se for uma outra diferente, esse amor começa a mudar, se bobear, eu odeio o irmão João. Não é assim que nós fazemos? Então só quando tivermos essa capacidade de nós escolhermos amar o outro, dentro das nossas possibilidades, é que poderemos falar isso. Então o que eu penso? Quando eu tiver para com os outros o sentimento que eu tenho para o Nandinho e para a Liliane, vou falar assim: gente, eu queria um homem de bem, mas está longe ainda, viu? Irmão João. Você fala um pouco sobre a Páscoa, ali ouvindo o programa também do Divaldo Transição, o Divaldo dá uma rápida pincelada. Ele fala que a Páscoa é para a libertação do povo hebreu, né? O Divaldo fala. Ele fala que para o pessoal do cristianismo, então eles falam sobre confraternização. Agora, para o espírita, ele fala sobre o período de renovação constante em nossas vidas. Ele fala o seguinte: também é uma oportunidade que nós temos de libertar nossos vícios milenares, que nos chumam muito ainda ao solo. E essa necessidade, ela faz com que nós encaremos a Páscoa como uma forma de nós aproveitar mais, meditando nos ensinamentos de Jesus. E outra coisa que ele fala é que quando Jesus foi crucificado, a humanidade criou a sua tragédia, praticamente, porque nós preferimos a sombra ao invés da luz. E eu achei interessante também, lendo o livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, ele relata que sempre o trabalho de Jesus será perseguido pelos inimigos do Cordeiro. Ainda hoje, quando a terra caminha para o crescimento moral e espiritual, existem irmãos nossos ainda em desequilíbrio que tentam barrar essa caminhada. Ele diz que o Judas, por exemplo, devido à sua falta de vigilância naquele período, ele foi assediado e envolvido, porque todas as vezes que nós falamos algo, nós vibramos em pensamento, em sentimento, então nós emitimos energia. Essa energia sai da nossa mente, vai em busca de energias análogas e retorna até nós. Então foi quando ele foi envolvido por esses espíritos e culminou na traição, de onde Jesus veio a ser crucificado. E é interessantíssimo falar que nós devemos sempre confiar orando,
para que nós não venhamos a cair em tentação. Porque às vezes nós oramos, mas esquecemos de vigiar. E nosso irmão Pai Benedito, com toda a sua sabedoria e humildade, ele dizia que às vezes nós falamos uma coisa e não entendemos o que estamos falando. Aquela oração repetida, aquela oração sem introjetar aquele sentimento dentro de nós. E por isso não gera a energia necessária para que nós sejamos envolvidos magneticamente na nossa caminhada espiritual. Então que Jesus nos abençoe e ressuscite dentro de nós o amor divino com que o Pai nos criou.